Olá! Quer aprender aí sobre o que você pode fazer para prevenir o câncer de mama? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Lembra aí que você pode compartilhar esse vídeo, né, se você está assistindo a gravação dessa live com outras mulheres, para que elas também aprendam um pouquinho mais o que cabe a cada uma de nós fazer para a gente prevenir aí então o câncer de mama, tá? Sejam todas bem-vindas, vocês que estão chegando aí. Essas lives fazem parte, né, do meu projeto do segundo semestre de 2023 de fazer 23 lives, trabalhando 23 hábitos diferentes aí durante o ano, mas no mês de outubro a gente está fazendo o especial Outubro Rosa aí para falar um pouquinho sobre isso. Na semana passada a gente já falou um pouquinho sobre o diagnóstico precoce, a importância disso, falamos sobre, né, o autoexame, a mamografia não são para prevenir, sim para diagnosticar precocemente. Isso faz toda a diferença no nosso tratamento. E eu falo isso como experiência, né? Então, se você não sabe, eu terminei agora em agosto um tratamento para câncer de mama de mais de um ano de tratamento. Estou agora nas fases de ficar repetindo os exames, se Deus quiser. Nunca mais terei, esse é o meu objetivo, né? Mas Deus tem coisas reservadas aí para cada uma de nós. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Algumas coisas elas vão acontecer na nossa vida, mas muitas podem ser evitadas se a gente fizer a nossa parte, tá? Algumas coisas não vão mudar. Então, por exemplo, a mulher tem 100 vezes mais chances de ter um câncer de mama do que o homem. Mas ele também acontece em homens, né? Então você que tem homens aí na sua casa, na sua família, se eles aparecerem com algum nódulo, tem que investigar, porque o câncer de mama também acontece em homens, né? E eles pouco se preocupam com isso, porque é muito raro, mas pode acontecer, né? A nossa idade, com o tempo, né? A gente vai caminhando aí ao longo dos anos e a gente sabe que acima de 50 anos é maior o risco. Mas cada vez mais o câncer de mama tem acontecido em mulheres mais jovens. Quanto mais nova a gente é, mais agressivo é o câncer, tá? Então, por isso que a gente precisa se proteger. Predisposição genética, isso pode acontecer, mas é responsável por apenas 5% dos casos. Então, a gente tem muita coisa aí que a gente pode fazer para prevenir, né? E genética não é destino. A gente muitas vezes tem a genética, mas eu já falei em outros momentos, a gente pode silenciar os genes ruins e ajudar os bons a se manifestarem em prol da nossa saúde, né? Então, o que a gente pode fazer? Alguns fatores a gente pode mudar na nossa vida, pode melhorar. Isso é responsável por evitar 1/3 dos casos de câncer em mulheres. Então, se a gente pensar que alguns fatores, se as mulheres se cuidassem mais, muitos casos seriam evitados. A gente precisa refletir sobre isso e cada uma fazer a sua parte, tanto em relação a si, o seu próprio corpo, as suas próprias decisões, quanto também ajudar as pessoas que estão à sua volta, suas amigas, seus familiares, né? Então, algumas coisas que a gente precisa, tô olhando aqui as minhas anotações para não esquecer de falar nada. Então, o que pode ser mudado, né? Muitas coisas no nosso ambiente, as exposições a toxinas, a agentes químicos, né? Há coisas que podem provocar agressões ao nosso corpo. Então, por exemplo, se a gente está se intoxicando, a pessoa que mora em uma região mais poluída ou que trabalha com agrotóxico, igual na nossa região, em lavouras que tem agrotóxicos, a gente precisa cuidar dessas exposições. Ah, Fernanda, mas eu preciso trabalhar. Sim, então eu vou me atentar a como eu elimino isso do meu organismo, né, no dia a dia. Questões culturais muitas vezes influenciam também, né, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos alimentares. A alimentação pode prevenir 35% dos casos e pode, inclusive, preparar o nosso corpo para que se aconteça com a gente, assim como aconteceu comigo, nosso corpo esteja mais preparado para o tratamento e para tudo que ele irá enfrentar. Então, quais são o que a gente chama de fatores de riscos? Coisas que se a gente pratica, se a gente tem no nosso dia a dia, podem nos levar para mais perto de situações assim. E não só o câncer,
mas também outras doenças crônicas não transmissíveis que a gente fala. Então, por exemplo, diabetes, uma hipertensão, uma resistência à insulina, síndrome metabólica, colesterol, triglicérides alto. Isso tudo, os mesmos cuidados que a gente tem para o câncer, a gente vai ter para essas doenças também. Então, não é só uma doença que a gente previne, evita ou ajuda com que ela venha com menos intensidade, né? Então, são várias. Então, o sedentarismo, então, se a gente não pratica atividade física, exercício físico nenhum, a gente precisa se alertar. Tem gente que, pelo menos, o trabalho é de muito movimento, né? Então, assim, uma faxineira, por exemplo, ou alguém que trabalha na zona rural, tá lidando ali o dia todo, então anda, mexe pra lá, pra cá, pega peso. Isso, em alguns casos, não funciona como uma atividade física, mas a pessoa não é sedentária, é diferente de alguém que trabalha só sentada, longe do sol, na frente de um computador, às vezes exposta ali a produtos químicos e várias outras coisas, a radiações, né? Então isso é diferente de uma pessoa que tem a vida mais ativa, mais agitada. Então toda vez que a gente tem uma vida muito sedentária, a gente está se expondo mais ao risco dessas doenças. Uma alimentação desequilibrada e prejudicial. Então, como eu disse, né, uma alimentação equilibrada. E quando eu falo equilibrada, não é só comer coisas consideradas saudáveis, mas que elas sejam a maior parte da nossa alimentação. Eu sempre reforço isso aqui, né? Não é aquilo tem que ser assim, mas precisa ser assim a maior parte do tempo. Então, se eu tenho uma alimentação muito desequilibrada, prejudicial, excessiva, eu vou me deixar ali mais perto desse tipo de doença. Ou eu vou despertar os genes ruins que podem estar aí já na minha genética, né? Não fazer os exames, as consultas regulares, consumo excessivo de álcool e fumo, tabaco, né, e outras drogas. Isso leva a uma maior exposição, maior risco de desenvolvimento de câncer, e o álcool está bem ligado, tá? Existem muitas pesquisas comprovando isso. O tabaco muito ligado a outros tipos de câncer também, mas o álcool muito ligado ao câncer de mama, tá? Então, se você consome, vá com moderação aí, com cautela, e como eu disse, equilibre outras partes da sua vida, ajude o seu corpo a eliminar essas toxinas e as consequências do álcool. Sobrepeso e obesidade, né? Então já é comprovado, a maioria dos casos que tem, que é com relação hormonal, né? Dos casos de câncer de mama, as mulheres com sobrepeso e obesidade têm muito maior risco de desenvolver, porque a parte hormonal está mais desequilibrada. Então, excesso de peso é fator de risco. Então, para quem nunca teve, precisa cuidar do peso para diminuir esse risco, principalmente se na sua família já tem outros casos, né, de outras pessoas que tiveram câncer de mama. Você precisa estar atento. E a obesidade é um fator de risco importante, excesso de peso, excesso de gordura. Às vezes você não tem um peso em excesso, mas tem pouca massa muscular e muita gordura. Gordura é tecido inflamatório, então a gente precisa cuidar, tá? Nesse sentido. E quem já teve, precisa cuidar do peso para que diminua esse fator de risco para não voltar. Porque quem teve uma vez pode ter outras vezes, né? E esse é o maior objetivo de vida nossa, não ter novamente, né? Não desenvolver o câncer novamente. O estresse, tá? Então, uma coisa é eu passar por uma situação estressante, né? Então, às vezes a gente perde alguém que a gente gosta, sofre alguma perda no trabalho, né? Algum problema, ou algum período que a gente está passando por um problema ali, e vai passar, tá tudo certo. Agora, é diferente da pessoa que passa ali muito tempo em momentos, em situações estressantes. Essa pessoa precisa estar atenta, porque o nosso corpo chega uma hora que ele não aguenta mesmo, né? Então, tem gente que às vezes está 2, 3 anos em situações de estresse muito grande. Então, a gente precisa avaliar o que eu posso fazer diante dessa situação para mudar esse quadro. Eu estou insatisfeita no meu trabalho.
Será que eu já estou buscando um novo trabalho? Ou, para buscar um novo trabalho eu vou precisar estudar um pouco mais, fazer um outro curso. Então, será que eu já estou correndo atrás disso para mudar? Porque a gente enfrenta muito melhor uma situação estressante quando a gente sabe que ela tem tempo para acabar. Então, eu estou passando um momento de estresse, a faculdade, um curso que eu estou, mas eu sei que daqui tanto tempo eu termino. E aí eu termino, vou correr atrás de outros objetivos. Então, a gente precisa cuidar. Não, Fernanda, no momento, eu não consigo sair dessa situação. Então, às vezes, a gente vai precisar de uma ajuda psicológica, a gente vai precisar, às vezes, de algum medicamento para ajudar a gente a diminuir esse estresse interno, né? Às vezes, a gente vai precisar fazer uma atividade física para ajudar a colocar isso para fora, desenvolver atividades prazerosas para que a gente tenha sensações prazerosas também no nosso corpo, né? E fugir daquilo que a gente pode fugir para tentar equilibrar, né? Sempre tem uma saída. Dormir pouco ou dormir mal, tá? Quando a gente negligencia o sono, e eu digo negligencia porque muitas vezes a gente toma a decisão de não dormir. Porque tá assistindo um filme, eu vou assistir só mais um. Porque eu comecei uma série e aí eu quero só mais um episódio, mais um e mais um. E eu falo isso porque também acontece comigo. Às vezes a gente se pega, né? Daí é só mais um. E quando vem a gente vai dormir 2, 3 horas da manhã, até que acordar 5h30, 6 horas. A gente precisa de uma boa noite de sono. O sono que a gente perde hoje, não adianta falar, final de semana eu durmo 12, 13 horas para compensar. Não resolve. O estrago da falta de sono no nosso corpo já foi feito. O cansaço a gente consegue eliminar ali, mas o prejuízo que a falta de sono trouxe, ele vai continuar existindo no nosso organismo, os desequilíbrios que isso traz, tá? Então, se eu durmo menos do que de 6 a 8 horas, porque tem gente que com 6 horas já é suficiente. Mas se eu durmo menos de 6 a 8 horas por noite, eu preciso me policiar, então. E também, se eu durmo um sono ruim, um sono agitado, com muitos pesadelos, acordando toda hora, é sinal que não tá legal. Então, a gente tem alguns suplementos, algumas vitaminas que ajudam a melhorar isso. E dependendo da dosagem, o horário que toma, já regula bem o sono. Eu tenho uma paciente que tomava remédio forte para dormir e hoje ela só toma um suplementozinho com 2 vitaminas ali e ela tá super bem o sono dela. Então, a gente precisa procurar os recursos, né? E ter autorresponsabilidade aí, de falar, não, eu preciso dormir, eu vou dormir agora, né? E ir organizando a rotina para que isso aconteça. E aí, para fechar isso, já muito ligado ao sono, a alteração do nosso relógio biológico, né? Então, pessoas que trabalham em esquema de plantão, por exemplo, precisam estar bem atentas a isso, pelo desequilíbrio hormonal que isso pode trazer com o tempo, porque às vezes a pessoa não dorme de dia também. De dia vai fazer os afazeres domésticos e começa a emendar aí muito tempo sem dormir ou dormindo muito mal. Certo? Então, esses são fatores, como eu disse, de risco, que se a gente pratica, vão aumentar as chances de a gente ter ou câncer ou outras doenças não transmissíveis. Então, só lembrando rapidamente: falta de exercício físico, alimentação desequilibrada, a falta de exames e consultas regulares, consumo de álcool e fumo, sobrepeso, obesidade, estresse, dormir pouco ou dormir mal e alteração do nosso relógio biológico. Fernanda, você está falando isso tudo, você não cuidava e você teve? Né? Sim. Como eu disse, eu entendo e acredito nisso, que Deus às vezes prepara, né, pra gente passar por determinadas situações, pra gente aprender. E pra mim também hoje tem sido um motivo, um objetivo de vida e de ajudar outras mulheres a evitarem, né, o câncer de mama. E aprendi muito nesse processo, em outro momento a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu entendo que a prevenção ela é importante por 3 fatores. Nós vamos falar aqui rapidinho sobre cada um deles. O primeiro objetivo é que eu nunca tenha, né? Então eu vou cuidar de tudo que eu posso fazer para prevenir, para que isso nunca aconteça comigo, ajudar as pessoas, as mulheres à minha volta, para que nunca aconteçam com elas.
Mas a gente viu que as estatísticas são muito altas, né? 1 em cada 8 mulheres vai receber o diagnóstico de câncer de mama ao longo da sua vida. É mais comum depois dos 50, mas tem acontecido com meninas de menos de 20, né? Então, todas nós temos que cuidar. E o cuidado é sempre, não é, depois dos 50 e 60 eu vou preocupar, né? Então, o objetivo primordial da prevenção é que eu nunca desenvolva, né? Mas pode acontecer, né? E aí, o objetivo então é, se eu tenho um estilo de vida saudável, eu pratico exercício, eu tomo cuidado com esses fatores de risco aí, é como se eu empurrasse para que isso aconteça o mais tardiamente possível ao longo da minha vida. Porque, lembra que eu falei no comecinho da live? Quanto mais cedo, mais agressivo o câncer é, né? O que eu tive numa escala de 0 a 100 era 70% agressivo, né? Só que, graças a Deus, foi descoberto rápido, a gente tratou e está aí, graças a Deus, sem nada, sem mais nada. Então, o objetivo é eu nunca ter, mas se eu tiver, que eu empurre isso o mais longe possível, porque quanto mais cedo, mais agressivo. E outro fator que a prevenção ajuda, mesmo que eu tenha, inclusive mais cedo, como eu tive. Se a gente tem um estilo de vida saudável, o nosso corpo reage mais rápido à medicação, a gente tem menos efeitos colaterais da medicação, então a gente, isso vai ajudar no diagnóstico precoce, porque se eu tenho um estilo de vida saudável, eu percebo logo que algo não está legal. O meu corpo, então, está mais bem preparado, né? Tanto para enfrentar uma doença, seja ela qual for, quanto para enfrentar o tratamento, porque o tratamento é muito agressivo, né? Então, esses 3 fatores que a prevenção aí são extremamente importantes. Evitar que eu tenha, mas se eu tiver, que seja mais no final da vida possível, para que seja menos agressivo, e se acontecer mesmo no mais nova, que o meu corpo esteja preparado para aguentar a doença, combater ela e aguentar os tratamentos que são muito agressivos. E o pós, porque a gente tem que sempre continuar cuidando, né? Então, mesmo quem teve tem que prevenir para que não tenha novamente, certo? Então, que você lembre disso. Agora, o que depende da gente? Mais uma vez eu vou ressaltar. Consultar regularmente, fazer os exames e levar os exames, porque só o médico é capacitado para entender o que aquele exame quer dizer. Porque às vezes o exame não está lá que é maligno um problema, mas ele está indicando que está complicado e que a gente precisa intervir logo para que não complique, né? Se eu falei que o sedentarismo, a falta de atividade física é um fator de risco, um fator de prevenção e de proteção é ser uma pessoa fisicamente ativa. Então, principalmente se o seu trabalho é mais quieta, né, mais no computador, com pouca movimentação, a gente precisa fazer atividade física, né? Pelo menos aí uns 3 dias na semana. Mas comece do jeito que você for possível começar. Eu consigo fazer 10 minutinhos por semana. Começa. E seu corpo vai começar a pedir mais. Você vai ver que você consegue, você vai encaixando aí na sua rotina. Então, ser fisicamente ativa, né? Limitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então, como eu disse, já é comprovado o uso excessivo do álcool. Ele traz várias consequências para o nosso corpo, inclusive ele depleta, ele gasta mais as vitaminas do complexo B, por exemplo. E aí a pessoa fica mais sem energia, sem disposição aí ao longo do tempo também. E é um fator de risco já comprovado para o câncer de mama, tá? O fumo também, né? O fumo aí tem uma influência muito grande no câncer de pulmão, de boca, né? Mas ele também vai influenciar no câncer de mama, porque a gente está exposta aí aos radicais livres, que são que promovem mudanças no nosso DNA e que levam ao desenvolvimento de células malignas, né? Manter o peso saudável, então, como eu disse, o sobrepeso, obesidade, excesso de gordura, né? Eles são um fator de risco
para o câncer de mama, porque a nossa parte hormonal fica toda alterada quando acontece sobrepeso, obesidade, excesso de gordura. E aí então começa a liberar substâncias inflamatórias. Então a gente precisa cuidar disso. Então é manter um peso saudável. Eu não tô falando que é um peso de modelo, né? Eu tô falando peso saudável para você. Para você fique bem, que você se sinta bem e que esteja atrelado à saúde, né? Muitas pessoas têm excesso de peso, mas causado por massa muscular. A pessoa tem pouquinha gordura, então não tem problema nenhum. Da mesma forma que a falsa magra ali tem que cuidar, porque às vezes o peso tá legal na balança, mas o excesso de gordura ainda é grande. E aí também tem risco, né? Então, como eu disse, a alimentação saudável que vai te ajudar aí a controlar o excesso de peso, assim como a atividade física, né? O padrão alimentar saudável previne 35% dos casos de câncer de mama, né? Então, se a gente passar a cuidar mais da alimentação, consequentemente o peso vai reduzir, as inflamações reduzem e esse risco cai muito, né? Se você ganhasse 35% de desconto em alguma coisa que você estava comprando, você não ia achar que é bastante. E às vezes a gente negligencia esse percentual aí de proteção. Outra coisa que eu falei, né, é o equilíbrio do relógio biológico. Então, o dormir bem, fazer as refeições nos horários adequados. Nosso corpo não foi feito para se alimentar até tarde. Um caso ou outro, um jantar especial, tudo bem, isso não vai influenciar. Mas todo dia eu comer 10, 11 horas, meia-noite, isso vai trazer prejuízos para a minha saúde, né? Então, a gente precisa se alimentar ali durante o dia mesmo, mais tardar até 8 horas da noite, depois se preparar para dormir, porque o corpo precisa estar descansado para fazer detox, eliminar substâncias ruins que a gente absorveu ao longo do dia, para que elas não fiquem ali no nosso corpo causando modificações que podem levar a doenças, né? E cuidar da nossa saúde. Isso tudo que eu falei foi de saúde física, né? Que reflete em outras áreas também. Mas também cuidar da nossa saúde mental, emocional e espiritual. Isso tudo aí é um conjunto, né? Se a gente pensar na saúde da mulher, a gente tem que pensar nesses 4 pilares aí, né? Nessas 4 saúdes que a gente precisa atender. Saúde física, saúde mental, emocional e espiritual. Quando isso está em equilíbrio, a gente fica bem. E aí você pode me perguntar, Fernanda, mas onde que você acha que você vacilou ali, né? Que te ajudou a ter, você está falando que a gente precisa empurrar ele para o mais por fim da vida possível, né? Eu acredito que desde a pandemia, né? Eu negligenciei bastante a questão do sono e também o estresse, né? A gente passou por períodos estressantes, tinham outras coisas acontecendo, né? Além de pandemia e trabalho também, que às vezes estava estressando. Então, como eu disse, tudo é aprendizado, né? A gente aprende a pisar no freio, aprende a falar não para muitas coisas, aprende a levar a vida de uma forma mais leve, né? Valorizar mais alguns momentos e deixar outras coisas para lá. E cuidar, então, dessas 4 saúdes aí. Então, eu te convido a ter esse cuidado com você. Na live da semana que vem, a gente vai detalhar melhor quais os tipos de alimentos específicos, assim, que já tem comprovação que ajudam a prevenir o câncer, tanto de você nunca ter, quanto de quem já teve não ter novamente, tá? Então, não esquece, semana que vem a gente vai estar aqui de novo, ou segunda ou terça, né? Eu estarei aqui novamente. As lives do Outubro Rosa estão ficando salvas no perfil, então compartilhe com outras mulheres aí que também podem ter a oportunidade de aprender um pouco mais e evitar uma doença tão grave aí e que traz tantas consequências aí na nossa saúde, na nossa vida como um todo. Tá bom? Então um abraço para você que passou por aqui, você que vai compartilhar aí, muito obrigada. Você que assistiu a gravação. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Se perdeu a live da semana passada, tá salva aí no perfil. Assiste ela para você entender aí
um hábito que pode te ajudar a se proteger, tá? Ou detectar precocemente e ter um tratamento muito mais tranquilo. Então, um grande abraço para você e até semana que vem. Tchau, tchau!